Olá, irmãos, a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre nosso relacionamento com Deus pelo arrependimento. Amém? E isso vai nos ajudar muito com a nossa vida e nosso relacionamento. Eu acredito que daqui para frente, né? Vou começar com um versículo que Jesus falou, Marcos 1,15, que fala: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui já temos, né, um valor incrível nessa mensagem que já nos dá aqui. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela já entra em nós, eu diria uma expressão assim, rasgando mesmo nossa vida, nosso coração, né, para poder tirar de dentro aquilo que não vai servir para Ele, para poder a gente se render e ter um serviço a Deus de qualidade. Só que essa questão, quando a gente fala de arrependimento, não é um dia eu me arrependi, um dia eu levantei as mãos e chorei bastante e tal. Na verdade, eu acredito que o arrependimento, eu digo pela minha experiência nesses 40 anos de caminhada com Jesus, que o arrependimento é algo que vai acontecendo em nossas vidas. Todo dia a gente precisa estar buscando o Senhor e nos curvando perante Ele, né, nos inclinando mesmo, até fisicamente, né, para demonstrar arrependimento no nosso coração todo dia. Isso não é uma vez, um dia que aconteceu. A palavra de Deus, ela vai entrar em nossas vidas para nos transformar. A palavra é o próprio Filho de Deus. Isso a gente tem que trazer na nossa vida com muita clareza, né? Lá o capítulo de João 1, de 1 a 3, fala: e a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Né? E no versículo 14 diz que ele estava cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Então, ele, o Filho de Deus, é a palavra do Criador. E quando essa palavra do Criador entra em nós, ele vai nos transformar. Vai nos trazer uma vida completa. Graças ao Pai, né? Por isso. Então você precisa estar pronto para sofrer uma completa transformação em todo o seu modo de viver. A gente precisa, ao entregar nossa vida a Cristo, a gente tem que estar disposto a dar início a esse tipo de renúncia. Né? O plano de Deus para o homem pecador, é que este homem passe a comungar, a ter comunhão com Ele, né? E aí eu vou conhecendo Ele como Pai, como nosso Deus, nosso Criador, como Pai também, como um amigo. Então tudo vai partir do nosso nível de relacionamento, tá? Como será o meu relacionamento com o meu Criador? Como será o meu relacionamento com Ele como meu Pai? Como será o meu relacionamento com Ele como meu amigo? Pronto. A partir daí você vai desenvolver o seu nível de relacionamento com Ele. Amém? E aí você vai crescer. E com certeza a palavra do Criador, que é o próprio Filho, quando falada a nós, quando eu leio nas Escrituras, quando eu conheço a palavra do Eterno nas Escrituras, eu vou trazer para a minha vida e vou querer praticar. Que essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Então, como eu disse, que o tema dessa lição é relacionamento com Deus pelo arrependimento, então nós temos aqui, eu quero falar de 3 pontos. O primeiro ponto
o relacionamento fala de mudança de pensamentos. O segundo, arrependimento fala de mudança de sentimento. Terceiro, arrependimento fala de mudança de propósito. Eu tinha esses estudos, eu já tenho que faz muitos anos, já passou por várias transformações e agora eu estou retomando de novo, né? Então vamos lá, primeiro ponto. Arrependimento fala de mudança de pensamento. O arrependimento, ele é uma mudança interior que muda aqui, ó, começa aqui. Isso resulta em uma meia volta, um regresso. Eu volto para ouvir, né, e mudar a minha direção em relação a tudo aquilo que eu estava fazendo anteriormente. Então, aí nesse ponto, eu mudo o meu pensamento a respeito da minha condição. Por quê? Porque em Isaías 64, versículo 6, ele vai falar, e isso é muito forte, e eu fico pensando, cara, como é que Deus, o Criador, fala isso dos seres humanos? Cara, mas aí é o seguinte, quando Deus nos criou, ele não nos criou essa criatura que nos tornamos. Nós nos tornamos essa criatura degradada, pecadora lamentavelmente, nos afundamos cada vez mais em nossos pecados. Então, o problema é nosso, não é de Deus. As escolhas que nós fazemos nos degrada mesmo, nos empurra para baixo todo o tempo. Por isso que nós nos tornamos inúteis. Lá em Romanos fala isso. Nos tornamos inúteis para o propósito de Deus. Então precisa ser recriado para poder Deus utilizar essa nova criatura para ele cumprir nessa nova criatura o seu propósito. Então Isaías fala assim, 64, 6, de que todos nós somos como imundo. Ó, todos nós somos imundo. E as nossas obras são como trapos de imundícia. Aí você vai saber que isso aqui, ele está falando do que as mulheres usam mensalmente, né? A cada 30 dias as mulheres têm aquele período menstrual, e aí na Bíblia ela estava imunda quando ela estava nesse período. E né, o sangue que era escorrido ali e era parado naqueles panos, era chamado de trapos de imundícia. Isso é as nossas obras para Deus. Então, cara, diante disso, eu que tenho consciência e sei que eu preciso do meu Criador e saber que tudo que eu sou e que aquilo que eu faço não agrada a Deus, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscá-lo, eu preciso aprender a depender inteiramente de Deus. Ó, eu preciso depender inteiramente de Deus. Não tem nada que eu possa fazer, isso aqui é muito bonzinho, isso aqui tá muito bem feito, isso aqui está perfeito para Deus. Tem nada que o homem faça que seja perfeito para Deus. A outra condição aqui, dentro desse ponto, é mudar a mudança de pensamento a respeito da justiça de Deus. Olha só. E aí Ezequiel 33, 11 diz assim, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Graças ao Eterno, né? Ele não tem prazer. Mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aí ele diz assim, ó, continua, convertei-vos, pois, dos seus maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão morrereis? Então, se Deus não tem prazer que a gente morra, que o pecador morra, que o ímpio morra, então ele quer nos salvar. Ele quer nos tirar desse poço, desse lamaçal, desse buraco. Que o nosso coração deseje sair dessa condição de pecador. E quem decide sou eu. Amém? Como é que se produz arrependimento no coração? A gente vai chegar lá. Então, o primeiro ponto aqui, ainda a gente está no primeiro ponto, é quando Pedro, no dia de Pentecoste, ele chamou os judeus ao arrependimento, lá em Atos capítulo 2,
14:40, ele convidou aqueles ouvintes a mudar o pensamento a respeito de Cristo. Bem? E aí então o segundo ponto. O segundo ponto é arrependimento, fala de mudança de sentimento. Ok? Primeiro ponto, eu falei mudança de pensamento. Segundo, mudar o nosso sentimento em relação ao arrependimento e para com Deus. Aí 2 Coríntios 7:9 diz assim, ó, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Então a gente vê assim, Deus nos quer que soframos algum dano? Não. Se não nos arrependermos, sofreremos danos. Então aqui nós precisamos entender que a vontade do Criador, do Pai, é que nos arrependamos. E aí quando eu falo sempre, amados, eu falo sempre isso, eu não sei até quando, mas eu acho que é necessário falar. Todos os dias precisamos buscar o arrependimento. Não é um dia eu me converti, um dia eu me arrependi dos meus pecados. É todo dia você buscar o Pai, se inclinar, ouvir, ver aquilo que João viu. João ouviu falar de Jesus através de João Batista. João viu pessoalmente a Jesus. E João ouviu o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando isso aconteceu, ele passou o dia inteiro com Jesus. Na verdade, ele não saiu mais da presença de Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Então, o Pai espera que quando eu contristado, por conta do arrependimento, seja segundo Deus, a vontade de Deus. E atitudes levianas e superficiais para com o pecado sempre produzem conversão superficiais. Então você vê pessoas que caminharam hoje e amanhã estão fora. Por quê? Porque ele, na verdade, talvez nunca tenha largado os seus pecados, continua na prática dos pecados, na prática mesmo, diariamente, ali, e não houve um arrependimento genuíno. Então, se você não compreender quão negro e terrível é o pecado, e que é uma ofensa contra Deus, o Deus justo, Deus santo, e certamente você sentirá pouca necessidade de uma mudança no coração. Então eu me deparo com pessoas que a gente olha para ele, ouve as coisas que ele diz, que ele fala. Meu Deus, eu fico pensando, cara, essa pessoa não entendeu ainda. Ela está há muito tempo, ela não entendeu ainda o arrependimento genuíno, ela não se converteu mesmo, de fato. Em algum momento ela precisa cair a ficha, precisa cair na real e buscar a Deus com o verdadeiro arrependimento para uma mudança profunda na sua vida. Então, mas quando você encara o seu pecado, a luz perfeita, a luz da justiça de Deus, de Cristo, a santidade de Cristo, então, aí sim, a gente vai compreender a verdadeira, eu vou ter clareza da minha condição de ser humano, minha verdadeira condição de ser humano que eu sou, e buscar o arrependimento. Por isso que eu estou dizendo o tempo todo, tenho dito isso várias vezes, eu tenho repetido, temos que nos arrepender diariamente. Todo dia, trazer uma reflexão para nossas vidas e buscar o Senhor. Buscar o Senhor com dores, com pesar,
nos dobrar com confissão e arrependimento. E seguindo a mudança, o abandono e mudança. Amém? A gente vai chegar lá. Então, essa compreensão do pecado e da completa ausência de merecimento deve fazer com que você odeie o pecado tanto que você já não quer mais ele. Você vai sentir que aquilo não deveria ter existido na sua vida. Se você verdadeiramente contemplar o que o pecado, né, o que é o pecado realmente, e olhe que poucos passam por essa experiência, se você não contemplar, então você certamente não sentirá a necessidade de mudança em seu coração. E o sentimento de tristeza é por remorso ou por alguma perda, e não necessariamente porque houve arrependimento verdadeiro. Então, esse versículo de 2 Coríntios 7:10 é muito oportuno agora. Releia ele, releia e busca o Senhor nessa profundidade. Amém? Uma tristeza buscar de Deus, tristeza segundo Deus. É Ele quem promove o nosso coração. Na verdade, o arrependimento é Deus quem põe em nosso coração. Se você não sente, se você peca, vive naturalmente, não sente a necessidade de arrependimento na sua vida, tem que buscar a Deus, tem que clamar a Deus, Senhor, o que é que está acontecendo? Em que área da minha vida eu estou precisando ter mais luz e clamor, e buscar ao Senhor com clamores e súplicas para que eu descubra em que área da minha vida está errado, para haver mudança. Porque certamente está precisando. Porque a nossa vida é sempre crescendo. Se você anda assim, sem crescimento, sem um mover, um calor do Espírito, sem um mover do Espírito à vida, que você não está realmente crescendo, não está se importando com a sua vida espiritual e nem com a vida espiritual de ninguém. Então, provavelmente, isso não é uma vida em arrependimento. E precisa de mudança, de fato. Davi, ele diz assim, pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos. Quando ele fez esse salmo, ele se referia ao pecado que ele cometeu com Betseba, quando matou o esposo, né, de Betseba, que é Urias. E ele então pecou contra o reino, contra a Betseba, contra Urias, contra o exército que estava lutando na guerra do Senhor. Ele pecou, o pecado se alastrou. Mas, no entanto, ele diz, cara, com tanta profundidade, ele diz assim, contra ti. Na verdade, o fato de eu ter pecado contra todas essas pessoas, eu pequei contra ti somente, porque de fato ele entendeu que o pecado que ele cometeu lá foi contra o Criador. Então, arrependimento é uma dor profunda por haver ferido a santidade de Deus. E essa dor e tristeza que nós sentimos e que possamos sentir nos faz nos tornar do pecado para Deus, o nosso Pai. Então podemos, portanto, concluir dizendo que arrependimento verdadeiro consiste em nos sentirmos tão tristes por causa do pecado que resolvemos abandoná-lo. Amém? Aleluia. E voltarmos para Deus, que nos dá força e poder para viver de acordo com a sua vontade. Ele é que nos dá força para viver. A gente quer fazer muitas coisas, quer falar muito, quer orar muito, quer muita coisa. Nós queremos fazer um monte de coisa para Deus. E de fato isso é muito bom. E principalmente a gente quer fazer assim coisas para as pessoas, né? Julgando ser para Deus. Às vezes, muitas vezes, Deus nem mandou fazer nada para ninguém. A gente quer fazer porque a gente quer se sentir ocupado, quer se sentir importante, quer se sentir uma pessoa que está sendo útil em alguma coisa para alguém, né? E a gente diz é para Deus. E às vezes nem é, porque se Deus não mandou, não é para Deus. Tá? Terceiro ponto é arrependimento, falar de mudança de propósito. Né?
a mudança de propósito, nisso está ligado 3 pontos aqui, que eu podia chamar, dizer assim, 3 pontos, que é confissão, abandono e conversão. A confissão é do pecado a Deus. A do abandono, do pecado e conversão, que é nos voltarmos para Deus. Então, por isso que todo dia eu preciso de arrependimento, porque todos os dias eu preciso me voltar para Deus. Amém? Arrependimento, pois, não é apenas ter um coração quebrantado por causa do pecado cometido, mas um coração também resolvido a deixar o pecado. A mudança do pecado quer dizer resolver confessar o pecado a Deus. Então, o propósito de Deus é esse, que a gente abandone e confesse. Amém? O inverso também é verdadeiro, né? Confessar e abandonar. Então, o filho de Deus, o filho de Deus não é, o filho pródigo. O filho pródigo, Lucas 15, 21, ele diz: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. E o texto, interessante que o texto assim, levantando-se, foi. A impressão que dá é que foi imediato, tá? E é isso que a gente tem que fazer. Salomão declara assim: ó, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcança misericórdia. Temos então de confessar a Deus o pecado, aquele pecado que nós esperamos, né, e que Ele espera que a gente confesse. Então, confessar a Deus, Ele perdoa e apaga, ok? Então, eu confesso para Deus o meu pecado e Ele perdoa, Ele escuta, perdoa e apaga. A mudança, então, de propósito quer dizer deixar o pecado. Isaías 55, 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, e ele chama de perverso todas as pessoas que pecam, que vivem na prática do pecado. Então, esse é um perverso. Quem chama assim é a palavra. Então, se eu vivo na prática do pecado, eu sou um perverso. Se eu sou um perverso, eu não sou útil para o propósito de Deus. Porque os filhos de Deus são úteis para o seu reino. Ele fala, vamos reler aqui. Então, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Graças ao Pai, ele se compadece. Amém? Graças a Deus. Então, abandonar os pecados significa deixá-los para nunca mais voltar, nem mesmo contemplar. A única contemplação que a gente deve ter é contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor em nossas vidas, contemplar o Senhor na vida das pessoas, amém? Contemplar o Senhor em nossos momentos de encontro, da reunião, quando a igreja se reúne, seja a igreja que se reúne nas casas, nas esquinas, nas praças, aonde estiver o povo de Deus, a igreja de Deus reunida, ali também ter esses momentos de contemplação do Senhor, bem como quando estivermos sozinhos, amém? Contemplar o Senhor. Então, a mudança de propósito quer dizer voltar-se para Deus. Então, cada passo que você toma por si mesmo, por nossa própria conta, esses passos nos afasta do nosso Criador, do nosso Deus. Então, o valor de reconhecer o pecado e abandoná-lo está na atitude de voltar-se para Deus e arrependido, né? Ele é o nosso Criador, Ele não nos criou em pecado, Ele nem nos criou para pecar, na verdade, Ele nos criou para ser santo como Ele é. Ele falou isso para Abraão: sede santo porque eu sou santo, sede perfeito porque eu sou perfeito. Ele falou isso, Jesus falou isso também, Pedro também fala. Então, há vários textos da palavra de Deus que nos ordena, né? É uma ordem do Pai ser santo. Amém? Como é que esse arrependimento é produzido no nosso coração?
O arrependimento é produzido, primeiro porque é um dom de Deus, né? Eu já disse aqui, estou repetindo, é um dom. Não é uma coisa que eu busque. Se é um dom, como é que eu tenho uma responsabilidade? Aí é interessante, né? De ter o arrependimento. Pois é, tem sim. Eu sou responsável por não ter, por não me arrepender. Embora eu saiba que é um dom de Deus. Deus dá. Então eu preciso buscar o arrependimento. E aí Deus dá. Então eu preciso me dobrar. Mais difícil que seja para o ser humano, ele precisa se dobrar, buscar o arrependimento, ele precisa descobrir as áreas da vida dele, ele não descobre sozinho quais áreas da vida dele precisa de mudança, precisa de arrependimento, precisa da palavra do Criador, da palavra do Filho de Deus entrando em nós, entrando nessa pessoa, para ela mudar, mas precisa para que haja essa mudança, né, esse desejo de arrependimento. E aí o Pai vem produzir em nós esse arrependimento. O texto lá de Atos 5, 30 e 31 diz assim, ó, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Olha só, o príncipe e salvador é Jesus, né? O Filho de Deus, e tudo que ele passou, e a gente não pode se limitar a olhar para aquele sacrifício de Jesus e ver só as dores físicas. Ali, as dores físicas, basicamente não foi nada comparado com as dores espirituais, eu diria assim, dor espiritual, que Jesus padeceu ali. Primeiro, a ausência do Pai, né, porque ele estava levando o pecado da humanidade. E não só daquela geração, mas as gerações anteriores, a geração presente e as gerações futuras. Lá estávamos nós sendo cravado na cruz juntamente com Cristo. Então foi esse pecado, né, o nosso pecado que ele levava. Essas eram as dores de Jesus. Então a finalidade do mandamento de nos arrependermos é que conheçamos a nossa completa incapacidade de fazê-lo, para percebermos a necessidade de obter auxílio fora de nós mesmos e de nossos corações, porque o ser humano jamais sozinho alcançará condição de arrependimento. Então, eu preciso entender que aquilo que eu fiz está errado, porque o ser humano por si só, ele sabe que faz as coisas erradas. E ele sabe no seu íntimo, porque existe uma lei dentro de nós, né, nos acusando ou nos defendendo. Tá lá em Romanos capítulo 3. Se você sabe que você sente isso, um sentimento assim, você se acusa ou se defende, tá lá dentro. Então, se o que você fez é errado, precisa de arrependimento, então busca arrependimento se você não tem. E o Pai, com certeza, vai dar isso. Amém? Então Deus pode utilizar certos meios para produzir o arrependimento em nós. Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, pela pregação do Evangelho. Alguém está pregando e você está ouvindo, e é um meio de ele produzir esse arrependimento, tá? Então, seja por meio do ensino da palavra, da pregação, um cântico, alguém cantando, você escuta e vai lá movendo teu coração e te levando a inclinar-se perante o Criador. E abre a boca, né? Abre a boca para falar do que está inquietando você, rejeite, repreenda, busca ali o arrependimento, confessa, fala com Deus, e aí já vai inclinando-se para voltar para Deus. Tudo isso tem que acontecer, ok? E essa capacidade de nos voltar para Deus, né?
Tudo isso vem dele, nada vem de nós mesmos. E a gente precisa depender, em todas as coisas, depender do nosso Criador. Quais os pontos, né? Quais os resultados do arrependimento? Eu queria citar 3 pontos aqui. Quando há arrependimento de fato e de verdade, 3 coisas acontecem. Primeiro, gozo nos céus. Né? E o gozo no céu não é aí assim, gozo nos céus quando um pecador se arrepende. Todos os dias a festa nos céus, porque eu estou me arrependendo todos os dias. Eu preciso todos os dias me arrepender. Então eu sou responsável por manter uma festa nos céus todo dia. Glória a Deus. Seja também você isso, né? Não porque você de fato vai pecar, né? Porque que eu propositalmente vá pecar para produzir esse festa. Não é isso, cara. Mas só o fato de sermos um ser humano, a gente já precisa ter noção de que, como ser humano, nós pensamos coisas erradas, falamos coisas erradas, fazemos coisas erradas, deixamos de fazer coisas que deveriam ser feitas e não fazemos. E nisso tudo precisa de arrependimento. Cara, quando há um arrependimento, é produzido gozo nos céus. Está lá em Lucas capítulo 15, 7 e o 10. Também perdão dos pecados. Né? O arrependimento também produz perdão dos pecados. Atos 3, 19 e 20. Vamos abrir lá em Atos 3, 19 e 20. Atos 3, 19 e 20. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigérios para a presença do Senhor. Muitas pessoas não vivem uma vida refrigerada, é perturbada o tempo todo, é inquieta o tempo todo. Vocês conhecem gente assim? Gente que é... Você pode até se examinar, tá, queridos? À luz da palavra de Deus, né? Você tem refrigério, você tem paz. Paz interior. Não é paz com as pessoas porque não está brigando com ninguém. Tá? Ou porque as pessoas fazem tudo que você manda você fazer. E aí você está em paz. A paz interior. Que você dorme tranquilamente. Só deita e dorme. Toma um chazinho, né? E dorme. Se graciosamente faz uma leitura da palavra de Deus, uns salmos, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. A paz é refrigério, refrigério é paz. Se está lhe faltando é porque precisa de arrependimento. Em alguma área da vida lá, que está lá, crescendo uma árvore cheia de espinho, furando sua alma por dentro. Então, e aí ele diz aqui, continuando no versículo 11, e vi ele o Cristo que já dantes foi pregado. Ok? O outro resultado do arrependimento é o dom do Espírito Santo, Atos 2,38. Quando ele fala também, em Atos 2,38, ele diz assim, disse-lhe o Espírito, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí é outra coisa interessante, né? Claro que a manifestação dos dons espirituais não é um termômetro para medir a espiritualidade de ninguém, porque tem gente que tem a manifestação de vários dons, mas tem uma língua enorme, falando mal da vida dos outros, tem uns olhos que parece que só vê o mal nos outros, e é desse jeito, e não serve ninguém, não é uma pessoa agradável, não sabe abraçar, não sabe receber, não sabe tratar bem as pessoas, mas ele tem os dons se manifestando nele, mas então não é um termômetro. Contudo, uma pessoa que
se arrependeu, ela recebe os dons espirituais para fluir da vida dela, graciosamente, para a edificação, e isso tudo feito em amor, que é o que Paulo ensina, para abençoar as pessoas. Então, assim, você pensa aí com você. Você tem os dons espirituais manifestando através de você, calorosamente, graciosamente, um amor maravilhoso, né, fluindo de você, ajudando e abençoando pessoas. Se tem, glória a Deus, isso é maravilhoso. É sinal de que você está vivendo uma vida em arrependimento. Do contrário, meu amigo, minha amiga, se não está assim, antes pelo contrário, está lá em como Atos capítulo 3, 19, que fala que não tem tempos, não tem uma vida de refrigério, então precisa sim de arrependimento. Para concluir esse tempo aqui, vou resumir aqui falando o seguinte: a importância do arrependimento, ela é evidenciada pela frequência com que a palavra de Deus se refere ao assunto. Arrependimento tem um aspecto tríplice. Primeiro, a mudança do ponto de vista, né? Há uma mudança do ponto de vista quando você reconhece como pecado o que a Bíblia diz que de fato é pecado, ok? Então você admite que é pecador e que você feriu a santidade de Deus. Primeiro ponto. Segundo, a mudança de sentimento, como o texto já citou, né? Que lá, 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 7, 9. Então há uma mudança de sentimento que se mostra na tristeza pelo pecado cometido contra Deus. Cara, é isso que a gente precisa entender. O que eu estou fazendo, a minha vida, o que eu fiz, o que eu disse, o que eu deixei de fazer, cara, alegra o coração de Deus ou causa tristeza? Aí você tem que realmente buscar o Senhor e, sabe, permitir que essa palavra, a palavra do Eterno, que é o Filho de Deus, não esquece disso, tá? A palavra do Eterno, a palavra do Criador, é o Filho de Deus, que nós conhecemos como Senhor Jesus Cristo. Esta palavra está trabalhando e transformando nossa vida, se está 10 para nós. Quando essa tristeza pelo pecado resulta em abandono do pecado e desejo de perdão e purificação, então a tristeza segundo Deus, então isso aí é tristeza segundo Deus. Mas se não existe essa necessidade, essa mudança, então é uma tristeza segundo o mundo, como diz o texto. É a tristeza segundo o mundo nos leva a pensar na perda, nos prejuízos, né? No abandono, em alguma coisa que não está mais aqui conosco. Ao invés de fato e de verdade, haver arrependimento genuíno. Porque arrependimento genuíno vai nos levar a abandonar, a deixar e a perder, sim, certas coisas, ok? Ou tudo até, né? Quando essa tristeza pelo pecado resulta em abandono do pecado e desejo de perdão e purificação, então é tristeza segundo Deus, mas se não é tristeza do mundo, isso tem acabado com muita gente. Primeiro porque acaba até com os ministérios, né? Porque na verdade a motivação vai zerando aí. A gente fica sem interesse de, de ministrar na vida de ninguém. É por aí. Então há uma mudança de propósito em abandonar o pecado e se esforçar para obter a purificação e o perdão. E o texto de Jeremias
25:5 diz assim, ó: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a você e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, os primeiros dois passos serão inúteis se não houver o terceiro. Tem que haver o abandono do pecado. É nessa altura que Satanás vem com toda a sua astúcia e fúria contra nós, porque esse é o seu momento mais oportuno. Ele viu que eu me arrependi, viu que eu mudei algumas coisas, então, mas só algumas coisas. Não, de fato, houve aquela tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus realmente, de fato, amado, nos leva a abandonar, a perder, a abrir mão de muita coisa. Claro que dói, mas é para doer mesmo, mas nos trará o bem, nos fará o bem. Será a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Então, é nesse momento que você tem que entregar tudo ao Senhor e deixar a batalha nas mãos dele. Amém? Então, com ele você será mais que vencedor. Como diz lá o apóstolo Paulo, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E Satanás é sempre o perdedor, porque, na verdade, na condição que ele se meteu, ele está perdido para sempre. Ele não tem a oportunidade que nós temos. Então não vamos lançar fora a nossa oportunidade de viver e buscar do Pai diariamente uma vida em arrependimento, tá? Manter uma vida em arrependimento e de louvor, de gratidão por essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. O Senhor abençoe cada um de vocês.